Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, dia que a gente responde a dúvida de algum dos nossos assinantes, seguidores, enfim. E a dúvida que chegou de hoje é uma dúvida pertinente, uma dúvida que chega normalmente às nossas caixas de e-mail, que pergunta sobre investimento em empresas estatais, fazer ou não fazer. E hoje eu vou mostrar uma abordagem aqui muito prática e quantitativa, mostrando quando você deve aportar em empresas estatais e quando você deve evitar investir em empresas estatais. Afinal, sempre lembre que o mundo financeiro é um ciclo e em alguns momentos do ciclo vai valer muito a pena investir em empresas estatais. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, sem mais delongas aqui, vamos dar uma olhadinha aqui o que as pessoas falam, tá? As pessoas vão falar assim, ó, se você investir no longo prazo, empresas estatais elas vão render menos do que empresas privadas. E sim, elas têm razão. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, porque o vídeo não é sobre isso, mas a gente vê aqui, ó, por exemplo, o Banco do Brasil aqui, ó, subindo desde 2008 a 167%, já descontado os rendimentos. Se eu pegasse, por exemplo, o Bradesco aqui no mesmo período de 2008 para cá, a gente vai ver um aumento de 272%. Se eu fizesse outros pares, ia dar parecido ou até piores, tá? Se eu fizesse tipo CEMIG contra Equatorial, se eu fizesse, enfim, qualquer um desses pares que eu fizesse, o público, por ele ser mais ineficiente, por ele gastar mais dinheiro e não conseguir ter um aproveitamento total, ele acaba sendo mais ineficiente. Isso significa que você nunca deve comprar empresas públicas? Isso é um erro, tá? Por quê? E aí eu vou mostrar aqui agora para vocês. Normalmente, empresas privadas e empresas públicas, elas se movimentam de acordo com o ciclo. E quando a gente tem uma melhora do ciclo de empresas públicas, na hora que a gente tem um governo mais pró-mercado. Então, quando, por exemplo, a Dilma saiu lá no impeachment dela, a gente viu um aumento muito grande de empresas públicas, inclusive maiores do que as privadas. Se a gente olhar lá o ano de 2016, o Banco do Brasil rendeu mais do que o Bradesco. Né? A mesma coisa vai acontecer ali em 2019, depois que o Bolsonaro foi eleito. Ainda mais se você pegar de outubro de 2018 para frente. Você também vai ver o Banco do Brasil rendendo mais do que o Bradesco. Ou talvez uma empresa igual a Copel ou igual a CEMIG rendendo mais, ou a Sanepar rendendo mais do que empresas igual a Equatorial ou a Energias do Brasil, por exemplo. Então, tem momentos que vale a pena você investir em empresas estatais. Ah, então eu tenho que ficar ligado nas notícias, né? Porque aí se for um governo pró-mercado, aí sim vale a pena. Gente, pensa que qualquer notícia que apareça, tá? A não sei que você tenha informação interna, que seria crime, né? Mas se você pegar qualquer notícia de jornal, qualquer dessas notícias públicas vai estar precificado no preço da ação, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que se antecipar. Você sabendo que os governos eles se modificam em pró-mercado e contra-mercado, pró-mercado e contra-mercado, e a gente tem um índice aqui interno que a gente percebe quando que está acontecendo uma coisa ou quando está acontecendo outra. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Eu acho que todo mundo conhece o Dividend Yield, né? É um índice de dividendos, um indicador de dividendos muito simples de ser calculado. Você pega o valor de dividendo recebido, divide pelo preço da ação e, para facilitar aqui, eu peguei empresas do setor privado e do setor público que tenham distribuído dividendos ao longo dos últimos 10 anos. O que eu quero é excluir aqui dos cálculos aquelas empresas que, porventura, tenham distribuído um dividendo muito grande ou que tenham um lucro muito exacerbado em determinado período. Então, aqui eu peguei 15 empresas, né, do setor particular, 15 empresas do setor público. Se você olhar aqui, eu peguei empresas de utilidade pública e financeiro. A única que eu acrescentei extra aqui foi de comunicações a Vivo, né, a Telefônica, porque assim, primeiro para completar as 15, porque ela é uma empresa do setor particular que paga muitos dividendos também, para a gente poder equacionar isso, ficar um pouco mais equilibrada essa disputa. Então, algumas aqui que pode ser que vocês achem estranho. Por exemplo,
Banco ABC aqui está como público, porque ele é do estado lá do Bahrein e do Kuwait. Tá? Vocês vão ver aqui, Transmissão Paulista está como particular. E aí é uma das empresas que eu tive mais dificuldade. Se a gente olhar aqui na B3, vocês vão ver, tá, que a Transmissão Paulista, ela é uma empresa que tem, ó, CTEP, que ela tem até uma participação grande da Eletrobras, mas você tem uma participação grande da Eletrobras em ações preferenciais, tá? E não é, o bloco de controle é da ISA Capital do Brasil. A ISA Capital do Brasil até é uma empresa estatal colombiana, mas um pouco diferenciado. Então eu resolvi botar aqui a Transmissão Paulista em particular, mesmo ela tendo dividendos grandes. Tá? E a Taesa acabou entrando como pública, porque a Taesa, embora também tenha a participação da ISA CTEP, ela é mais participação no bloco de controle da CEMIG, mas a CEMIG está querendo vender. Então, talvez esse mesmo racional daqui a 6 meses, quando a CEMIG já tiver vendido, a Taesa vai virar uma empresa particular. E pode ser que tudo isso mude ao longo do tempo. Tá? E as outras eu acho que vocês não vão ter dúvidas aqui. Então, né, a CESP já é particular há um tempo. Outras empresas aí já são particulares também. Então, vamos lá. Vamos pegar as empresas aqui, né? E se você parar para calcular aqui, ó, o yield médio dessas 15 empresas particulares deu 5% nos últimos 12 meses. A gente aqui está botando 2021, mas são os últimos 12 meses. E dessas 15 empresas públicas, o yield deu 6,7%. Tá? Isso dá uma diferença de 1,8%, na verdade 1,78%. Aqui são arredondamentos. E se vocês olharem aqui, na maioria das vezes, esses valores são valores que vão estar com uma diferença pró-público. Ou seja, as empresas públicas vão pagar yields maiores porque o preço delas não costuma se valorizar tanto quanto as particulares. Então, uma mesma empresa pública e particular, provavelmente a pública vai estar com preço sobre lucro menor, preço sobre valor patrimonial menor e um yield maior do que as outras. Então, você consegue receber um dividendo maior do que a pública. Na pública, a média dos últimos 10 anos, 1,3% maior na pública. Pública, 6,7%, particular, 5,4%. Agora, é interessante a gente ver, né, que esse diferencial ele caiu muito aqui em 2016. Isso aqui é o final de 2016, então quer dizer, depois do impeachment da Dilma, as empresas públicas dispararam e aí o Temer com aquele pacote todo de privatizações, etc. Então, as empresas foram precificadas quase ao preço das particulares. Assim como nesse período 2018-2019, já o final de 2018 já tinha passado as eleições e 2019 também a gente vê as públicas aqui com os menores yields desde que a gente começa esse histórico aqui, né? Então, a gente percebe aqui, ó, que as públicas em 2015 elas estavam com o maior yield de todos, inclusive com uma grande diferença aqui, uma das maiores diferenças que tinham. Tinha um governo que não era pró-mercado, então a gente via esse diferencial aqui bastante grande. Aqui a Selic estava pagando, estava 14,25, um título de longo prazo pagava IPCA mais 8. Então uma empresa pública estava pagando já só de rendimento quase todo, né, o título IPCA, imaginando que a inflação voltaria para a meta lá de 4,5%. E aqui as empresas particulares, elas estavam com uma diferença grande. Assim que você entra num governo pró-mercado, a gente vê uma queda aqui. Assim que a gente entra num governo pró-mercado, a gente vê essa diferença aqui, inclusive negativa, o que é uma distorção de preço. Qualquer pessoa que estava com empresas públicas nesse período aqui, vendo essa distorção de preço, deveria ter vendido. E aí você não teria todo o problema que a gente viu ali do gráfico, né, do Banco do Brasil contra o Bradesco. Agora, o que começa a acontecer nesse período? A gente está vendo empresas públicas que estão conseguindo lucros maiores. Se você olhar daquelas empresas que a gente tem aqui, você vai ver
que na maior parte das vezes a gente está vendo aqui empresas como o Banco ABC crescendo lucro, o Banco do Brasil crescendo lucro. Vou falar as que eu tenho mais consciência aqui, tá? Banrisul crescendo lucro também. A Celesc, que agora que uma participação é da Energias do Brasil, também apresentou um lucro muito bom. A CEMIG um lucro muito bom, Copel também. Então a gente vê que essas empresas aqui têm sido bem geridas, né? E mesmo elas sendo bem geridas, o mercado não está precificando elas. Então a gente vê um yield aqui que aumentou de 4,7 para 4,5 para 6,7, enquanto das particulares ficou de 5,3 para 5. E aí hoje a gente tem essa diferença de 1,8. Com essa diferença de 1,8, a gente já vê patamar próximo, ainda não é igual, mas próximo ao que era lá atrás, na época da Dilma ou até em 2017. O que mostra como as empresas estão baratas nesse momento, as públicas. Tá? Então, eu acredito que vale a pena a pessoa ter uma parte da carteira hoje em empresas públicas. Quando cortar essa diferença, aí sim a pessoa pode trocar a pública pela privada, tá? Mas aí a gente pode passar aqui também para fazer por setor, né? Então a gente vai ter aqui o financeiro, e aí eu excluí a Vivo, tá? A Vivo não está nesse cálculo, e aqui utilidades públicas que pega energia, pega saneamento e pega só energia e saneamento, tá? Mas energia você tem aí empresas de diversos segmentos. E aí, se você pegar aqui o financeiro, a gente vê, né, que os números são baixos aqui, ó. O banco está com uma média de 6%, enquanto na utilidade pública a média é 7,3%. Só que a média de 2021 da utilidade pública foi 9,2%. Então a gente tem empresas de saneamento, de energia elétrica e etc., pagando muitos dividendos, muito acima da média, né? Principalmente na pública, 9,2. Enquanto isso, os bancos, até pela restrição que teve do Conselho Monetário Nacional no ano passado, e esse 2021 pega alguns meses ainda de 2020, quando estava restrito o pagamento de dividendos, a gente vê um pagamento muito abaixo, de 4% contra 6% aqui. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe que existe um desconto grande com relação a essa diferença do público contra o privado, tá? Que essa diferença é maior hoje, tá? Na utilidade pública aqui, nas empresas de energia e nas empresas de saneamento. Então, se você tiver que pesquisar e botar alguma coisa, você vai botar empresas públicas de energia e de saneamento principalmente. Em compensação, na parte pública aqui, a gente tem uma diferença só de 1,29%, que é menor do que a média. Só que você tem um yield menor, então você tem possibilidade aqui de crescimento também, tá? Num Banrisul, por exemplo, ou num Banco ABC. Só que eu tenho dúvida se esse crescimento aqui vai ser maior do que o dos bancos privados. Então, se eu tivesse hoje que ver por essa média aqui de baixo, eu escolheria ter empresas, né, de utilidade pública, energia e saneamento públicas e empresas financeiras particulares, tá? Esse é o racional desse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejam que existem momentos sim que vale a pena você investir em empresas públicas. E só para deixar mais claro aqui, olha só, se a gente pegar 2016 aqui, olha só a quantidade, ó, 260 dias mais ou menos 2016, 110% no Banco do Brasil, por exemplo, né? Se a gente pegar de 2018 a 2019, aqui que foi aquele outro período que pegou bastante, aqui é o início, é nessa parte de baixo, né? Até aqui 2019 também, ó, 522 dias, 57%. Isso no isso no Bradesco. Agora vamos ver o Banco do Brasil aqui. Banco do Brasil, a gente vê aqui, ó, em janeiro esse patamar aqui para baixo, até esse ponto aqui, ó, 130% ao invés daqueles 110% do Bradesco, né? E 2018, se a gente pegar aqui, não, aqui abril, aqui janeiro. Isso, desse ponto aqui mais baixo até aqui, ó, 522 dias, 78% também maior do que o Bradesco. Então você vê que naqueles dois pontos que você teve uma abertura dessa inclinação, as empresas
públicas acabaram rendendo mais do que as particulares, embora no longo prazo elas não rendam mais do que as particulares. Existe um momento de você comprar empresas públicas e esse momento está voltando agora. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.